Olá! Dando sequência aos nossos vídeos sobre patologias dermatológicas, eu inicio hoje uma saga aí de vídeos sobre um tema em que a gente aborda muito no consultório e que existe ainda uma grande confusão em relação a cada uma dessas situações alérgicas. Então hoje vamos falar sobre as dermatites. Na real, dermatite quer dizer apenas uma reação, uma inflamação na sua pele. Mas dentre as dermatites existem aí então vários diagnósticos, várias entidades patológicas em que saber exatamente de qual se trata é muito importante para que a gente tenha um diagnóstico correto e um tratamento que seja efetivo. No vídeo de hoje, então, nós vamos iniciar com as dermatites de contato. São as reações, inflamações que acontecem na pele pelo contato direto na pele de alguma substância ou em menor quantidade por substâncias que possam ser ingeridas ou injetadas, os endotantes. Na dermatite de contato, nós temos dois subtipos. A dermatite de contato irritativa, em que ela acontece pela ação direta de uma substância que muitas vezes é muito irritante. Um grande exemplo é o contato com detergente ou com sabão, que algumas horas depois a pele começa a ficar ressecada, irritada, muitas vezes até coçando. Outras substâncias ácidas ou muito básicas também têm esse efeito de fazer uma irritação, ou já no horário, na hora em que você tem um contato, ou em torno de 8 até 12 horas após esse contato. Essa situação não ocorre por um mecanismo imunológico alérgico, ele simplesmente acontece pela ação direta e irritativa daquela substância. Já o segundo subtipo é chamado de dermatite de contato alérgica. Nessa sim, há uma reação de hipersensibilidade em que envolve toda a nossa cascata alérgico-imunológico para então a formação das lesões. Em geral, não acontece a reação num primeiro contato. Esse primeiro contato só há uma sensibilização do seu sistema imunológico e numa segunda exposição há então o surgimento das lesões. E a cada exposição subsequente, em geral, o quadro clínico acaba sendo mais grave. Aqui entra as clássicas alergias, por exemplo, ao níquel, quem tem alergia de bijuteria ou do botão da calça. Alergia ao esmalte, né? Algumas substâncias que contém no esmalte. Muito comum essa reação não ser somente no local em que a gente se expõe ao alergênico. A reação pode também acontecer à distância, assim como é muito clássico nesse caso do esmalte. A gente entra em contato nas mãos, mas a reação ela pode acontecer inclusive na região das pálpebras, porque, como eu mencionei, trata-se de um mecanismo imunológico que acontece lá dentro do nosso organismo e vai espalhando as lesões aí, tanto no lugar de contato quanto à distância. E como são essas lesões? Como eu posso definir, né, se é uma dermatite de contato? Então, clinicamente, nos quadros mais agudos e graves, a lesão pode até formar bolhas, vesículas, um vermelhidão muito intenso, passando por um processo de exsudação, né, de saída de um líquido através dessas bolhas, e posteriormente a formação de crostas. Em geral, coçam muito. Em casos mais cronificados, a lesão ela fica mais avermelhada e até liquenificada, como se fosse meio espessa, com escamas, pelo fato de a gente estar coçando muito. Mas nem sempre, só clinicamente, a gente consegue diferenciar de outras dermatites. Então aí vem um teste que a gente pode lançar mão para o diagnóstico, chamado de teste de contato ou PET teste. Nós aplicamos em algumas já baterias padrões em torno de 30 substâncias e há baterias mais abrangentes que incluem em torno de 10, 15 ou 20 outras, principalmente as contidas em cosméticos. Sim, sabemos que vários cosméticos que possuem corantes, conservantes, fragrâncias sintéticas podem ser causas aí da dermatite de contato.
A realização do teste ajuda também a gente diferenciar se essa dermatite ela é irritativa ou se é alérgica. Uma vez que apenas sabendo aí a substância que você está entrando em contato é que a gente consegue tratar o problema, porque ele só cessa a partir do momento que você não se expõe mais à substância alergênica. Claro que durante a fase aguda necessita-se de um tratamento específico das lesões com antialérgico, algumas pomadas específicas, para que tenha esse mecanismo anti-inflamatório, mas para que você não recidive com o quadro, é sim importante definir qual exatamente a substância que está causando a reação para você não ter mais essa exposição.